Eu vou colocar na tela para vocês a petição, né? Na verdade, o arquivo, né, em branco, para a gente iniciar aqui o processo de montagem dessa petição. Deixa eu trazer um pouco mais de luz para cá. Eu tenho a impressão que está um pouco escuro. Eu acho que ficou estourado agora. Mas, enfim, vamos lá. Vai no improviso. Bom, o que eu quero chamar a atenção aqui, né, para vocês? Nós vamos começar montando a petição de interposição. E ao montar a petição de interposição, a gente precisa tomar alguns cuidados. Bom, cuidado número 1, essa petição de interposição ela é dirigida ao chamado juízo ACO. O juízo ACO é aquele juízo que prolatou a decisão. O juízo ACO é o juízo de primeiro grau e, portanto, responsável pelo recebimento da petição inicial, da petição de apelação. Ele não vai, em hipótese alguma, realizar qualquer tipo de juízo de admissibilidade. O Código de Processo Civil não dá a ele nenhum tipo de poder que, eventualmente, possa autorizar o indeferimento da petição inicial. Logo, ele só vai receber a petição, desculpa, falei petição inicial, a petição de apelação, e, na sequência, ele vai enviar para o tribunal, para que o tribunal faça, às vezes, de juízo que vai enfrentar o mérito da questão. Então, olha só, né, a primeira coisa aqui que a gente vai trabalhar é a indicação para ele. Antigamente, e aí mesmo, antigamente, a gente tinha o hábito, a praxe de indicar essa petição para uma pessoa. E hoje a técnica, o próprio artigo 309 do Código de Processo Civil, ele vai determinar que a petição inicial, recursal, ou qualquer petição, ela é sempre indicada para o órgão jurisdicional que, por força constitucional do artigo 34, é necessariamente impessoal. Então, a peça seria endereçada ao juízo de direito da... Aqui, ele não nos informou qual é a vara cível. Ele nos disse que ela foi proposta perante uma vara cível. Né? Então, eu poderia dizer aqui da... Pode ser só vara cível da comarca de X, estado de X. Uma coisa muito importante, gente, para evitar eventuais identificações, a FGV ela não gosta que vocês sejam criativos. O que eu quero dizer? A FGV não gosta que você elabore para além do enunciado matérias fáticas que não foram devidamente informadas pela questão. Por isso, se atenham ao caso, se atenham ao caso, não sejam criativos, porque essa criatividade ela pode ser utilizada contra vocês. Então, a peça vai para o juízo de direito da comarca de X, do estado de X, tendo em vista que nós não temos esta informação. Bom, se você quiser, para deixar a petição mais bonitinha, né, no caso, quando feita no computador, você centraliza ela. E aí, na sequência, é comum, né, que você, então, indique os autos aqui.
Então, você vai informar autos, procedimento de número igualmente. Esse número não nos foi entregue pela questão. E aí, na sequência, nós vamos informar o autor, Antônio Augusto. Esses são os únicos dados que a gente tem dele, então eu não vou inventar sobrenome ou qualquer coisa do gênero, né? Posso, tendo em vista que nós estamos no recurso de apelação, dispensados de realizar a qualificação que já foi realizada na petição inicial. E que aqui também não nos ajuda, tendo em vista o fato de que nós não temos as informações pertinentes para. Então, eu vou dizer que Antônio Augusto, já qualificado nos autos em epígrafe, vem por meio de seu advogado, abaixo assina, no procedimento comum, um pedido de indenização por danos morais e materiais, move em face de Max TV SA lojas eletrodomésticos LTDA, igualmente, igualmente já qualificadas nos autos, interpor relação em face da respeitável sentença. Aí, duas possibilidades, né, de folhas X, ou, se o processo é eletrônico, né, de evento de X. Você ainda pode fazer assim. Um fruto no artigo 1009, 2015, conforme razões apresentadas em anexo. Ponto. Deixa eu fazer um negócio. Não, tá, já tá. Aqui, aí é uma questão de estilo, é uma questão de gosto. Quem quiser pode, por exemplo,
Se acha que vai ficar mais bonito, fazer um recuo, beleza, não é o elemento mais problemático, digamos assim. Claro que quando você está fazendo a prova da OAB, você está fazendo ela à mão, então você também não tem negrito, itálico e muitas outras ferramentas. O que você vai ter, talvez, é a maldade de alterar a sua letra e, às vezes, fazê-la de maneira, de forma, para poder dar um destaque. Mas percebo, na sequência, vocês vão, então, requerer presente recurso. É o seguinte, requer que as partes apeladas sejam intimadas para, no prazo legal, apresentarem, se quiserem, contrarrazões. Se você quiser chamar de contraminuta a peça, também é válido, né? Após isso, requer ainda o envio dos autos para o egrégio TJ, eu não sei qual é o estado, para que a presente apelação seja conhecida e provida, reformando a respeitável sentença ora impugnada, beleza? Você poderia dizer ora guerreada, enfim, aí é a questão de estilo e escolha de vocabulário. Nesses termos, pede-se deferimento, local que a gente não sabe, data que a gente também não sabe, a gente não sabe se o processo é de 2022, se o processo é de 2023, então fica aqui a informação. Vamos lá, vamos deixar só mais bonitinho. Acabou ficando grande. Mas percebam, essa é a petição de interposição. Essa é a petição de interposição. Seca, pequena e suficiente. Você não tem que trazer mais nada
nem eventualmente render outras informações para além disso. Informou quem é o apelante, informou, requereu a intimação dos apelados ou do apelado, requereu o envio dos autos para o tribunal. Pronto. Então, essa é a primeira parte da petição. Aqui, dúvida? Pessoal, dúvida? Não. Tá. Aproveitando, feedback. O áudio tá bom? O vídeo tá bom? Tudo ok, professor. Então, joia. Vamos embora. O que a gente vai ter agora? Próximo passo é fazer a petição de razões recursais, que, pelo princípio da complementariedade, vem anexo à petição de interposição do nosso recurso. Logo, se a primeira petição ela é dirigida ao juízo ACO, a segunda petição, por sua vez, será dirigida ao tribunal. Algumas pessoas, e aí, sinceramente, de novo, isso é estilo, para facilitar a vida do tribunal, colocam aqui autos número apelante Antônio Augusto, apeladas Max TV SA e Lojas de Eletrodoméstico LTDA. Juízo de origem, juízo civil da comarca de X. Bom, ok. Logo depois, a gente vai direcionar a nossa saudação e o nosso endereçamento do nosso recurso para o tribunal. Todos, sem exceção, todos os regimentos internos dos tribunais brasileiros determinam que o tribunal vai ser endereçado como egrégio tribunal. Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, egrégio Tribunal Regional da Sexta Região e por aí vai. Então, aqui, egrégio Tribunal de Justiça do Estado X. Por sua vez, a Câmara Julgadora ela é denominada pela expressão de tratamento colenda. Colenda, Câmara Cível e... Peraí, tem um circunflexo não. E alguns ainda gostam de colocar uma espécie de puxa-saquismo e dizer algo em torno de eméritos, desembargadores, julgadores. Beleza. Essa última parte é estilo. Essa última parte é estilo. Então, bom, aí a gente precisa construir a estrutura da nossa petição. Essa estrutura, ela primeiro, ela vai começar a síntese dos fatos, segundo item das
razões para reforma da sentença e, consequentemente, aqui, neste caso, nós vamos ter uma situação de aplicação da chamada teoria da causa madura, que é o parágrafo 3º e o parágrafo 4º do artigo 1013 do Código de Processo Civil. Então, eu já vou organizar o meu esqueleto, trazendo aqui a aplicação teoria da causa madura, artigo 1013, parágrafos 3º e 4º, CPC 2015, e da possibilidade de imediato julgamento do mérito. Quarto item, pedidos recursais. Seriam, a grosso modo, a estrutura, o esqueleto da nossa apelação aqui. Quero chamar a atenção o fato de que quando a gente chegar nas razões, eu vou ter 2.1 a existência de litisconsórcio passivo 2.2 da inexistência de decadência da pretensão autoral, 2.3 do direito à indenização por danos morais e materiais suportados pelo apelante. Vocês podem mais ou menos construir aqui, a partir desse raciocínio, a peça. E aí a coisa fica mais fácil, a sua visualização. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? Aqui a gente vai ter que, basicamente, voltar para o caso. Voltar para o caso, muitas vezes recontar o caso de maneira simples, para justificar aqui a questão. Então, da síntese do caso.
que é simplesmente uma questão de, vamos dizer, estilo que eu estou colocando, porque é assim, com esse layout, que, de certo modo, as petições do meu escritório saem. Né, para valorizar o timbrado, entre outras questões. Então, nessa construção, vocês vão resumir a fofoca, dizendo que em 20 de outubro de 2021, o apelante, e aqui atenção para a questão de vocabulário, nós estamos trabalhando com recurso. Ao trabalhar com recurso, a gente precisa ter muito cuidado para evitar falar de autor e réu. Troca. Fala de apelante, fala de apelado. Não fala de impetrante e impetrado, porque isso é errado. Não fala de requerente e requerido, postulante e postulado. Nós estamos raciocinando a nível de recurso. Nós não estamos raciocinando a nível de petição inicial. Então, muito cuidado. Então, você vai dizer que o apelante mudou. O professor, Oi. a parte do autor eu não entendi. Não pode usar a expressão autor? Ideal que quando você está falando de recurso, Stephanie, você só fale entre apelante, apelado, recorrente, recorrido. Evite as expressões autor e réu, evite as expressões postulante, postulado, requerente, requerido, para exatamente deixar claro para a banca da OAB que você tem na sua cabeça que você está fazendo um recurso e não uma petição inicial. É aquela história. Na prática, você poderia falar? Poderia. Mas é muito mais seguro para que você não seja penalizada injustamente pelos avaliadores, que você deixe muito claro que você está falando em apelante, apelado, recorrente, recorrido, porque você tem ciência que você mudou de instância. E aí é óbvio, se você está fazendo um agravo de instrumento, agravante, agravado. Né? Se você está fazendo embargos de declaração, embargante, embargado. Mas você sempre também pode usar recorrente, recorrido, se você achar que ficou muito apelante, apelado na sua peça. Fica claro? Ah, sim, entendi. Muito obrigada, professor. Agora, olha só. Então, a gente faz aqui um resumão. Né? O apelante mudou-se para o seu novo apartamento. A gente pode até aproveitar aqui onde adquiriu diversos eletrodomésticos de última geração, dentre os quais uma TV de LED de 60 polegadas e parará, parará. Aí vale a pena informar. A referida TV foi fabricada pela, nós estamos chamando aqui a Max TV de primeira pelada, estabelecimento comercial da segunda apelada. Depois de funcionar perfeitamente, 30 dias, a TV superaqueceu, parará. Não obstante, as reclamações é que você pode colocar que tanto a apelada fabricante quanto a apelada comerciante de que o produto for adquirido permaneceram inertes, deixando de oferecer solução. O apelante
analisar a questão para ver intenções indenizatórias atendidas. Seja a substituição do televisor, a indenização no valor de R$35 mil e a indenização. Ponto. Isso. ACO produziu sentença na qual acolheu preliminar de ilegitimidade arguida em contestação pela loja apelada, vírgula, excluindo a do polo passivo, e 2, reconheceu a decadência, reconheceu posta decadência, para não parecer que você está concordando, do direito do autor, alegado em contestação pela fabricante apelada. Ponto. Né? Contudo, o apelante, respeitável provimento jurisdicional, não se atentou para melhor exegese jurídica, viu, no caso, júdice. Dessa forma, pleiteia a reforma da sentença conforme fatos e fundamentos para expor. Ok? Rápido, ligeiro, sem muita encheção de linguiça, você contextualizou o problema, deixou o juízo ciente do que está acontecendo, e aí fica fácil. Bom, aqui a gente precisa se atentar, então, a uma questão. E essa questão, para que ela possa ser devidamente solucionada, ela não se encontra propriamente no Código de Processo Civil. Ela se encontra no Código de Defesa do Consumidor, que vai aqui amparar-nos diante desse cenário. Bom, o que eu preciso observar aqui? Bom, a
televisão teve um problema técnico e, em razão do problema técnico, ela gerou um dano em cadeia. Quando nós estamos diante dessa situação, nós vamos para o Código de Defesa do Consumidor e a gente vai lidar aqui com o artigo 12 até 17, que vai falar da responsabilidade pelo fato do serviço. No direito do consumidor, eu tenho duas formas diferentes de indenização: a indenização por vício, a indenização por fato. A indenização por vício, prevista no artigo 18, ela decorre de situação na qual o produto ou serviço deixa de atender às características e às exigências básicas sobre as quais se era esperado. Quando eu estou falando de vício eu estou falando de uma propaganda enganosa, eu estou falando de um defeito, eu estou falando de uma situação que impeça que o produto adquirido tenha condição de desenvolver todas as suas potencialidades. Mas eu não estou falando do chamado acidente de consumo. O acidente de consumo é, na linguagem do Código de Defesa do Consumidor, o fato. O fato implica em consequências que vão para além do preço pago pelo produto. Então, se eu tenho uma garrafa de Coca-Cola que explode e machuca uma pessoa, eu tenho um fato. Se eu tenho um televisor que dá um problema e queima outros aparelhos eletrônicos a ele conectado, eu tenho fato. Então, aqui eu estou diante do fato. Eu estou aqui diante do fato. Né? E aí é interessante que a gente precisa observar que quando a gente lida com o fato, né, a gente lida aqui com uma relação no qual é possível demandar contra o fabricante, o produtor, o construtor, etc. Não sei se a legislação está pequena para vocês, eu posso tentar ampliar para ver se fica melhor, né, que vai dizer aqui que se trata de uma responsabilidade independentemente de culpa. Se trata de uma responsabilidade independente de culpa diante aqui por defeitos que vão produzir aqui danos ao consumidor. É interessante que o conceito aqui do parágrafo 1º fala que o produto é defeituoso se ele afeta a segurança, né, e coloca em risco o consumidor. A gente pode até voltar para o código em um momento anterior e lembrar que se trata de uma relação de consumo, porque o autor é consumidor final da televisão, ele comprou para sua casa e, consequentemente, eu tenho como fornecedores tanto aquele que fabrica quanto aquele que comercializa, vai dizer o artigo 3º. Né? Então, nesse raciocínio, voltando para a peça, eu vou poder dizer aqui, eu vou poder trabalhar aqui a ideia
Então, eu estou esclarecendo. O autor do artigo 2º do CDC é considerado como consumidor, vez que adquiriu o aparelho de televisão na condição de destinatário final, como as empresas apeladas devem ser consideradas como fornecedoras na forma do artigo 3º também do CDC. Né? Quer dizer, elas colocaram aqui no mercado produto para ser consumido. Bom, outro aspecto importante, então, que a gente passa a ter que pensar é exatamente na preocupação, cadê aqui, né, e no estabelecimento empresta, a princípio, uma relação de solidariedade entre o fornecedor e entre o fabricante e o comerciante daquele produto. Aqui há um ponto que a gente precisa imaginar, que, a princípio, o comerciante, vai dizer o artigo 3º, ele torna-se solidariamente responsável pelo fato quando não pudermos identificar o fabricante. Bom, o fabricante ele pode ser identificado. Eu consigo verificar na marca a televisão. Então, isso não é um problema que atrairia aqui essa responsabilidade. Contudo, nós vamos encontrar aqui a ideia de que, às vezes, pode ser que o aparelho de televisão deu defeito por conta de um inadequado condicionamento, uma conservação inadequada na loja, sei lá, pode ter tido umidade, pode ter. Como é que nós vamos saber? Né? Dado o fato de que o autor é, então, parte hipossuficiente para fins de identificação. Então, na nossa peça, né, a gente pode dizer que haja vista a pressuposta esse técnica presente a todos os consumidores, intuída pela norma consumerista, inclusive justificando processual da inversão ônus de prova, as
Deixa eu salvar isso aqui para evitar qualquer dor de cabeça. Eu achei que eu tinha salvo. Faz com que seja impossível para o apelante demonstrar eventualmente o defeito decorreu ou não por culpa da loja apelada em acomodar, conservar o aparelho de TV. Desse modo, deve ser a mesma considerada como responsável solidária no dever de indenização pelos danos materiais e morais suportados pelo apelante, conforme lógica do artigo 13 do CDC, faz com que a ilegitimidade acatada em sede de preliminar da contestação pela respeitável sentença se mostre amparada em conclusões equivocadas, devendo ser reformada pelos doutos julgadores, confirmando sua corresponsabilidade no dever de indenizar o apelante. Ponto. Então, aqui você está, basicamente, estabelecendo uma relação de reforma da sentença, e aí é importante que aqui nos pedidos, quando formos fazer os pedidos, tenhamos em mente. Peraí. Deixa eu consertar aqui. O nhaca.
Vocês estão vendo que, na verdade, né, eu acabo construindo a petição por partes e linkando essas partes entre a causa de pedir e o pedido, para que exatamente não haja nenhum tipo de risco de alguma coisa ficar para fora. Né? Isso é um vício meu, onde, na verdade, eu faço tópico, o tópico precisa vir para o recurso, para o pedido recursal, então eu já puxo ele e já emendo ele aqui para ficar fácil, né? Para ficar fácil. Então eu falei desistência do litisconsórcio, beleza. Próximo passo que eu preciso trabalhar aqui é exatamente da existência, da inexistência da decadência, no caso do fato, né, da relação de consumo. Qual é o problema? Né? Onde está o erro? Aqui. Vou mostrar lá no Código de Defesa do Consumidor para vocês. O juiz se baseou aqui na aplicação do artigo 26, que versa sobre vício. Vício. Nós não estamos falando em reparação por vício. Nós estamos falando por reparação por fato. A reparação por fato ela está prevista no artigo 27. E, portanto, o prazo aqui, observem, é de 5 anos. Né? Então não tem decadência. Não posso falar de decadência. Então, quando eu volto para a peça, eu vou ter que explicar agora isso. Aí a gente vai explicar aqui, né, que na verdade do juízo de primeiro grau reside na aplicação do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, que, contudo, regula situação completamente diversa do caso. Outras palavras, o artigo 26 somente pode ser aplicado quando estamos em situação, tudo aqui tem vírgula, e diz respeito a vício em um produto e no serviço.
Lembrando que o conceito de vício implica em um defeito que diminua a utilidade do produto e vício. Entretanto, no presente caso, temos a figura de demanda indenizatória baseada no CDC, no artigo 12, denomina de fato do produto ou do serviço. Ou seja, a ocorrência de um acidente de consumo cujas consequências econômicas ultrapassam o próprio valor do produto ou do serviço contratado. Cumpre lembrar que o aparelho de TV não apenas apresentou defeitos, como ainda foi o responsável por tornar imprestáveis produtos que a ele estavam conectados. Enfim, se o caso nos desse uma abertura maior, né, você poderia ter aqui a situação de indicar que esses produtos seriam, sei lá, um videogame, seria um aparelho de Blu-ray, seria, enfim, né? Por questão de cautela, é bom sair pela tangente simplesmente dizer que esses aparelhos estão descritos e foram comprovados lá nos autos, para que você não tenha aqui nenhum tipo de penalização por ter falado demais. Né? Dessa forma, a norma que se aplica ao presente litígio não é o artigo 12, mas o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, que assim determina. 17, não, desculpa, 27. Que assim determina.
Bom, para arrematar aqui, sendo fato incontroverso que o dano aconteceu no dia... Agora tem que voltar, que eu não lembro não. 25/11. Não. Tá aproveitando aqui, consertar esse erro de português que eu não tinha visto. Dia 20, né? 30 dias depois. A reclamação foi apresentada no dia 25. Então, dia 20/11, houve o dano. Em 2021. Prazo prescricional de 5 anos somente findaria no dia 20/11. Então, quer dizer, 5 anos depois de 2026. Já que a ação foi proposta em março de 2022, é inquestionável que o prazo não foi ultrapassado. Logo, mais um ponto, temos identificar equívoco a respeitável essa demanda reforma pelo doutor juiz Adquem. Beleza? Fica claro esses pontos? Aí a gente entra neste ponto, que é um ponto importante, né, que é a teoria da causa madura, prevista lá no Código de Processo Civil, 1013. Vou trazer aqui para a tela para lembrá-los desse dispositivo, que nos diz então o seguinte: se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito, quanto. Quarto, reformar a sentença que reconheça a decadência ou prescrição, sendo possível já julgar o mérito, examinando as demais questões, parará, parará, parará. Então, quer dizer, vamos aproveitar isso aqui e vamos voltar para a peça. Cumpre ainda
lembrar egrégio e deverá ser aplicada ao caso a norma prevista no artigo 1013. Como é que eu faço o parágrafo? Não. Caramba, onde é que eu faço parágrafo aqui? Inferno, eu não vou conseguir achar, não. Parágrafo 4º do CPC 2015. Assim. Bom. Artigo 1013. Para manter o meu padrão de formatação, eu vou fazer assim. Dessa forma, plenamente aplicável ao caso, chamada teoria da causa madura, haja vista não demandar a causa outras provas a serem produzidas, uma vez já se encontra materializados, já se encontram, desculpa, materializados todos os danos materiais sofridos pelo apelante, ter documentos número tal, bem como estamos diante de dano moral, que é o chamado dano moral in ré ipsa, que dispensa a produção de prova, já vista ser presumido pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento uníssono de nossa jurisprudência, por exemplo, né? Além do mais, se tratar de relação de consumo, pensa-se a prova da culpa das apeladas, uma vez presente litígio, insere-se chamados casos, se vocês quiserem, de responsabilidade
objetiva não perquirindo a demonstração da culpa aquiliana. Perfeito? Assim, era o apelado que seja dado julgamento ao mérito sem necessidade de cassação da sentença recorrida. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Sim, professor. Peraí. Não, fiz burrice. Isso aqui tem que estar do lado de lá. No tópico 3. Isso aqui tem que estar aqui para ficar bonitinho. E aqui é que a gente vai falar da questão dos danos sofridos pelo Antônio, né? Mas observem. Então aqui eu estou reconhecendo a solidariedade passiva. Eu vou então querer, né, seja aplicada, que seja, não, peraí, afastada a decretação da decadência da pretensão autoral. Eu quero que seja aplicada a teoria da causa madura, emitindo imediato julgamento com a reforma da sentença de mérito pelo doutor juiz Acó. Bom, paramos aqui. Aí agora a gente volta. Ih! Vou consertar aqui. É aqui agora que a gente entra nessa questão do direito de indenização. Bom,
Aí aqui eu posso me valer do bom e velho Código Civil. Nós vamos ter que acabar voltando aqui ao Código Civil. Para a gente lidar sobre a questão da responsabilidade civil. Então, nós vamos lá no dispositivo, né, que fala que todo aquele que causar lesão ou dano fica obrigado. Os contratos. Opa. Da responsabilidade civil. Então, o tradicional artigo 927, né, ele vai aparecer aqui para nós. Então, a gente conta, né, que todo aquele que causar dano fica obrigado a indenizar. Além disso, direito à reparação civil, inclusive por danos morais, proteção constitucional, na Constituição de 88, então, para ficar bonitinho, para você mostrar que você conhece, né? Você pode trazer aqui a matéria constitucional. Que fica fácil. Então, em diversos momentos, o próprio texto constitucional vai trazer aqui, no seu artigo 5º, não precisa citar, não. Bom,
A gente fala da responsabilidade objetiva. Logo, esta o apelante apenas o ônus de prova do dano que sofreu Então, o que ele tem direito, na verdade, né? Um novo aparelho de televisão. Mas também indenização que abrange economicamente o valor de todos os demais aparelhos eletrônicos que foram incluídos no produto defeituoso. A prova do defeito desses outros aparelhos já se encontra documentalmente apostada nos autos. Em como cumpriu ao apelante demonstrar os seus respectivos valores mercado. Ponto. E aí a gente viu que isso totaliza R$35 mil. Somados, totalizam aproximadamente R$35 mil. E o teu aparelho de televisão, 5 mil.
Então, eu falei que o aparelho de TV é 5.000, os demais 35, para ficar quantificado de maneira clara aqui para a gente. Por fim, o dano moral a ser indenizado, classificado como dano moral em ré y, de modo que para a prudência pátria pensa-se a sua materialização probatória, dando o seu arbitramento prudente entendimento dos doutos julgadores, lisando-se nos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, etc. O apelante egrégio tribunal condene solidariamente as apeladas, tanto nos valores já apresentados no danos materiais, como ainda em consideração a necessidade de se arbitrar um valor a título de dano moral em ré y. Aí a gente vem para o arremate, né? Então a gente já pediu reconhecimento da solidariedade, o afastamento da decadência, a aplicação da teoria madura, e aqui exatamente isso. Né? Então, ao final, condene apeladas solidariamente em indenizações, tanto a título de danos materiais, o importe somado R$ 40.000, como em valor arbitrado a título de dano moral.
fim, condene as mesmas solidariamente nas custas processuais, honorários convenciais na forma do artigo 85 do CPC. Aí, o finalzinho é literalmente esse aqui. Nesses termos, enfim, se quiser fazer assim, para caber tudo na peça, você consegue fazer e fica fácil, né? Você consegue deixar a peça redondinha, você consegue deixar a peça bonitinha e sem ficar bagunçada. Então, vamos lá. De novo, aqui a gente tem o caso, aqui a petição de interposição, aqui as razões recursais, com a síntese do caso e a exposição do fato e do direito aplicado ao caso, dividido de maneira organizada por tópicos, litisconsórcio, a questão do afastamento da decadência, o direito de indenização, aplicação da teoria da causa madura, pedidos recursais respectivos aos fatos e fundamentos trazidos, além da condenação a título de honorários advocatícios trazido pelo artigo 85 do Código de Processo Civil. Dúvida? Dúvida? Lucrécio, nesse momento, já deve estar tomando uma cerveja, mas os demais que ainda estão nos acompanhando, dúvida? Tá tranquilo, tá, professor? Tá, Fernanda. O áudio ficou melhor, o vídeo ficou melhor, deu para conseguir compreender? Perfeitamente. Obrigada pelo senhor ter ajudado aí, é porque eu tenho muita dificuldade para elaborar a petição, assim, aí eu preciso dessas aulas. Não, isso é normal. Você pode ter absoluta certeza. Fernanda, ninguém nasce sabendo fazer petição, não. Você pode ter absoluta certeza. Eu vou fazer o seguinte: essa petição que a gente montou, eu estou carregando ela no sistema aqui para vocês. Vou subi-la aqui para que vocês tenham como consultá-la, né, depois. Espero que agora a aula fique gravada com qualidade, né, que vocês consigam visualizar. E qual foi o meu intuito? Desmembrar, etapa por etapa, momento por momento, da elaboração da peça, para que vocês entendam que a gente pode fazer uma peça sem precisar de modelo.
pura e simplesmente com a legislação, a gente consegue fazer essa construção da peça aqui de maneira a ficar fácil, coerente, tal como se espera para fins do exame de ordem. Beleza? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Obrigada, professor. Boa noite. Então é isso, pessoal. Uma excelente noite, bom carnaval. Nos vemos na próxima sexta. E aí nós vamos conversar sobre agravo de instrumento. Isso aí, Pedro. Falou, Lucrécio. Até mais.